Olá, bem-vindos de novo a mais um episódio deste nosso podcast Regresso a Casa. Um podcast que traz sempre o ênfase na importância do lar nas nossas vidas. Desta vez, a equipa aventurou-se a gravar fora de portas. É um desafio, mas foi superado. Às vezes, equipamento e crianças não se dão muito bem. Mas aqui também é a prova que num lar onde há muita bagunça, onde há muito barulho e desarrumação, é exatamente esses cheiros e essas nuances que fazem do nosso lar ser o nosso lar. E por isso lá fomos nós para um lar emprestado, o lar desta família, onde fomos saber de uma história que nos traz a ideia de que o lar é onde nós estamos, mesmo que mudemos várias vezes de sítio, porque essa vivência nos vários sítios é a única coisa comum e que faz do nosso lar tão especial, Fomos falar com a Débora, casada com o Rui, pais da Luz e do Jaime, e com uma terceira criança a caminho, na barrigota, que vai ter o nome de Iris. Espero que gostem. Olha, muito obrigado por nos acolherem aqui em vossa casa. Obrigado a nós pelo desafio. Obrigada. E não podíamos deixar mesmo de conversar convosco e passar a vossa história, que eu muito agradeço mesmo. Rui, quando vocês fizeram esta aventura do início, e és tu que vais contar, eu não consigo revelar, ser eu a revelar era uma maldição já aqui para o episódio. Mas quando vocês decidiram embarcar nesta aventura, qual foi a primeira ideia com que vocês tinham a certeza que ia correr desta maneira, mas depois não foi bem assim? Ou seja, quase que sonhámos, embarcámos e achámos que ia ser pintámos isto tudo de cor-de-rosa, mas qual foi o primeiro choque que tiveram? Se bem que eu convido-te mesmo para explicares o que é que aconteceu para terem vocês dois esta ideia tão maravilhosa. Bom, eu sinceramente eu acho que nós tentámos preparar-nos bem para todo o cenário. Portanto, revelando aqui a aventura e a maluquice, como nós desde o início dissemos que seria. Nós já tínhamos este sonho desde que tínhamos casado e, por incrível que pareça, decidimos concretizá-lo no pior dos cenários, que era quando já tínhamos 2 crianças e a meio de uma pandemia. E, aliás, 2 crianças, na verdade, uma criança cá fora e outra 3 meses de sair, portanto, acho que ainda piorou mais a coisa. Que era o sonho de comprar e viver numa autocaravana durante um determinado período das nossas vidas. Cumprimos-lo em 2020, mesmo 2-3 meses após o início da pandemia. Mas, como dizia, creio que nós tivemos um bom tempo para maturar a ideia e para nos prepararmos realmente para aquilo que ia acontecer. Inclusivamente falámos com pessoas que já tinham passado por este estilo de vida ou que atualmente estavam a viver também numa autocaravana. Então, eu creio que nós preparámos-nos sempre para o pior dos cenários. Não fomos muito com essa ideia cor-de-rosa de que dos filmes que íamos sempre dormir em frente a uma praia e acordar e fazer o café e respirar ar puro. Houve esses momentos e, claro, isso também era uma das coisas que nós queríamos ter acesso e possibilidade de experienciar, mas preparámos-nos bem, a meu ver. Agora, com a Débora grávida, eu acho que ali os primeiros 3 meses antes do parto e depois logo a seguir ao parto,
eu acho que foi difícil, e por mais que nos tivéssemos preparado, foi complicado realmente antever todos os cenários. Então houve várias surpresas. Débora, que tu podes preparar, mas consegues simular, preparar até a vossa relação? Já estou a falar só da vossa relação num Sim, espaço sim. tão pequeno. Olha, eu por acaso eu fiquei surpreendida que o Rui se calhar tem uma perspectiva sempre um bocado mais otimista das coisas, se calhar mais do que eu, porque de facto eu acho que a preparação está sempre aquém daquilo que é a realidade dentro de um novo cenário, uma coisa completamente nova e desconhecida, e eu acho que nós também não estávamos preparados, a meu ver, para o choque que foi lidar com tantos imprevistos, obviamente situações que nós não estamos a contar, não é? Ou seja, nós podemos traçar um plano, de facto fizemos uma preparação grande, falámos com muita gente que já tinha vivido em autocaravana ou carrinhas assim transformadas, e de facto não havia nenhum cenário de alguém que vivesse em família. Conhecíamos assim uma família que seguíamos, que vivia num autocarro, mas assim, um estilo de vida bem diferente. E eu acho que... Mas quando fazes, desculpa, Sim. quando fazes a pergunta a gente que já vivia, Sim. veio essa pergunta que é como é que ficou o vosso relacionamento? Ok. Num espaço pequeno onde tropeçamos Certo. constantemente um no outro. Olha, eu vou-te dizer, para mim, aquilo que eu considero que foi mais duro, obviamente que trouxe muito crescimento toda a questão da adaptação a um novo espaço muito pequeno, muito reduzido. Claro que isso foi um choque para todos. A Luz foi quem sofreu menos na altura, porque obviamente ainda tinha 2 anos. Para nós foram muitos ajustes em termos de espaço, espaço pessoal, não é? Porque de repente já não havia um quarto para cada um de nós estar. E foi também particularmente duro, porque foi a situação depois quando entra a pandemia. Nós mudámos pouco antes da pandemia acontecer. Tivemos todos adoentados, depois tivemos uma situação em que um de nós já tinha Covid, depois já era impossível não passar para os outros porque não tínhamos forma de nos isolarmos e abraçarmos. Nós até inclusive temos uma conta de Instagram, eu não sei se tu chegaste a ver, que é o Quarto Minguante, e temos um vídeo que na altura o Rui, pronto, e eu fiz com ele, em que ele simulava, ok, nós ligámos para a Saúde 24, olha, como é que nós devemos prevenir ou lidar nesta situação. Obviamente não dissemos que estamos numa autocaravana. E então era ele dentro da nossa casa de banho, né, fechado num cubículo, uma coisa bem pequenina, e com o termómetro, tipo, tudo ali Ou seja, muito... eles aconselharam a isolar a pessoa que tinha e nós Exatamente. E porque ele foi o primeiro a ter sintomas, depois obviamente eu acabei por ter. Mas isto em relação à tua pergunta dos relacionamentos. Eu acho que o mais duro foi a questão de um novo elemento chegar, o Jaime chegou. Eu acho que os primeiros meses não foram tão duros porque nós estivemos em Évora, com o apoio da família, não estivemos só dentro da autocaravana. Acabámos por ter a casa dos pais dele como escape, não é? Com mais questão de cada um tinha o seu quarto, tivemos o Covid, portanto tivemos ali um tempo de transição, diria, muito importante para todas as questões da maternidade, paternidade. Ela pequenina, ele chegou, nós ainda nos estávamos a ambientar à ideia de sermos 4, mas depois eu acho que os maiores desafios vêm quando ele começa a crescer, ali a partir dos 6 meses, e nós percebemos que ele não vai ter um sono regular e tem um sono super instável e, portanto, afeta toda a gente. O espaço que estás ali dentro de um carro, não é? Tens a nossa cama, que é por cima da zona da condução, o cockpit, exato. E, portanto, depois tens a luz num beliche. O Jaime nos primeiros meses dormiu comigo, teve que ser assim. E portanto, nós fizemos ali montes de reajustes. Acho que essa parte até os primeiros meses não foram assim tão complicados. Mas depois, quando percebemos, ok, isto está a ter um impacto sério na nossa privação de sono, a questão de não teres um espaço para isolar a criança que está a berrar, foram muitas horas assim, muitos meses assim, eu acho que isso foi o maior desafio na nossa relação. Que era como é que nós estamos bem, os dois, e conseguimos conversar sem ter, de facto, espaço. Não é? Porque às vezes acontecia eu ter que sair da autocaravana para ele acalmar o nosso filho, porque se eu ficasse lá ele ficava a chorar. Então eu ia dar uma volta, ou ia ao supermercado, ali em horários malucos, 8, 9 da noite, e ele ficava lá com o Jaime ao colo, e eu acho que isso foi muito difícil. Claro que depois tivemos o apoio também do meu pai, porque estávamos em Carcavelos, ele vivia em Carcavelos na altura, mas foi um sem número de desafios. E por isso a parte da preparação, como tu perguntavas,
tu nunca estás preparado para estas coisas todas, sobretudo quando tens crianças à mistura e elas estão sempre a mudar. Ou seja, uma sabedoria hoje que teve que ser testada, não é? Sim. Por mais pessoas que tivessem falado. Aliás, Sim. tem que ser testada até ao nível em que vocês são duas pessoas diferentes, ou seja, o relato de outro casal seria outro relato. Exatamente. Porque vocês Sim. têm uma dinâmica pessoal, Sim, interior, sim. e depois um com o outro, não é? Sim. Isto é quase caso para dizer que verdadeiramente vocês souberam o que era, o que acontece a um acontece a todos. Não é? Sim, o que sim. um vive em todos. Completamente. Principalmente quando depois as crianças não se conseguem autorregular, não é? Choram quando têm que chorar. Sim. Eu acho que também havia aquela sensação de, as pessoas na rua estão a ouvir, não é? Porque nós estávamos estacionados, não vou dizer onde, mas estávamos lá estacionados e muitas vezes havia movimento, pessoas a passar e ele, pronto, a chorar, bebê, não é? Eu tinha sempre um bocado aquele medo que alguém fosse denunciar, achar que nós estávamos a fazer mal à nossa criança. De fora tinha sempre um aspecto de coisa muito catastrófica. Sim, berros, não é? Tipo... E eu acho que às vezes era uma coisa simples, era uma criança a chorar, só que uma criança a chorar dentro de um carro, os pais a reagir a isso e pessoas a passar. Poça, sim. Era um bocadinho caótico, sim. E o trabalho? Depois, quer dizer, acresce que tinham que trabalhar e houve uma concentração para se... Eu já não tenho bem ideia com quanto tempo é que ele tinha quando ele entrou na escola, porque eu fiquei com ele, ficámos com ele, não é? Porque os nossos trabalhos, eu sou fotógrafa de formação, então estava a trabalhar como fotógrafa freelancer, e o Rui também trabalhava muito a partir da autocaravana. Isso foi outro desafio e outra loucura que nós cometemos, diria, porque passávamos muitas horas no mesmo espaço, tanto que eu tentava muito empurrá-lo para, olha, vai para um café, vai... Ou seja, que aquilo não ficasse só naquele espaço tão reduzido, entre ele ter que gerir chamadas, e-mails, reuniões. Opá, às vezes foi mesmo uma loucura o que nós fizemos. Ele estar em reuniões com os nossos filhos de um lado para o outro, ele a chorar, depois era o Rui a dizer-me, mete o Jaime na tua mama, para ele se calar, tipo, isto não está a correr bem. Às vezes em horários que não eram propriamente indicados, eu estar aí à noite, né, com os nossos filhos pequenos, tínhamos que nos estafar de alguma maneira. Eu cheguei a trabalhar em movimento. Pois foi. Eu cheguei a estar em reuniões com a Débora a conduzir. E inclusive a ter as pessoas com quem trabalhava a perguntarem-me o que é que está a acontecer à tua casa, parece que é um terremoto que está para acontecer. Isto porquê? Porque no início eu percebi que ia ter que conduzir a autocaravana e no início eu não estava confortável com a ideia, porque também estava a ficar barriguda. Nós quando nos mudámos eu tinha 5, 6 meses, estava 5, 6 meses grávida e portanto percebi, se eu vou ter que me safar, este é o meu veículo e a minha casa, se eu tenho que ir pôr combustível, se eu tenho que ir pôr gás, se eu tenho que fazer compras... Tem que aprender, tem que orientar. Então acontecia, nós não tínhamos os mesmos horários de trabalho e portanto ele estava no computador sempre e muitas das vezes, obviamente que acontece quando tu vives numa autocaravana e estás sempre em movimento, dá sempre jeito de ter alguém lá para te ajudar, nem que seja a estacionar com alguma questão, se tu tens que sair, não tens que preocupar em fechar tudo. Então acontecia ele estar lá dentro e eu precisar, sei lá, de ir a algum sítio, 15 minutos a passar lombas e ele lá numa reunião de Zoom, tipo, ia assim nas câmaras, olha, e era ele, Débora, tem cuidado, a desaparecer. Também foi uma altura em que eu, por acaso, coincidiu que eu estava a dar a dar um curso, aí as aulas eu já tinha tentado que elas fossem o mais tarde possível para tentar garantir que os miúdos estavam a dormir. Claro que o Jaime nesse aspecto não colaborava assim tanto. Então às 9h30 lá estava eu no Zoom, no meu escritório, que era a mesa de refeições também, e a achar que eles estavam a dormir, depois um acordava ou não estava ainda a dormir e eu ter que começar a dar a aula e eles começavam a chorar aos berros ou alguma coisa. Mas de alguma forma eu acho que as pessoas, como sabiam da nossa realidade, também ajudou a desdramatizar e a relativizar tudo um bocadinho. Porque elas já percebiam, este é o contexto em que tu estás, portanto vamos levar isto na boa e rir até do assunto em vez de estar a dramatizar a coisa. Claro. Rui, tu alguma vez, a determinada altura, pensaste isto foi má ideia? Não sei se a nossa relação aguenta o esticão. Porque é um esticão, ou seja, a questão é que aqui não há heróis, não é? Aquilo põe-nos à prova, eu nem imagino sequer eu.
Mas põe-vos qualquer casal põe-vos à prova de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Mas tu alguma vez pensaste nisso? Que é, epá, esticões são giros, mas se a nossa relação não aguenta, é uma chatice, não é? Houve fases, obviamente, muito mais complicadas que outras. Posso dizer que nunca me arrependi, nunca tive esse pensamento de onde é que eu me vim meter. Acho que isso não aconteceu porque, lá está, a preparação eu acho que foi relativamente boa. Agora, houve momentos difíceis, e particularmente na nossa relação, principalmente por causa dessa impossibilidade de termos o nosso próprio espaço, que também é importante, claro que mesmo num casal, cada um tem que saber quem é, saber ter um tempo a sós e recarregar baterias e tudo isso. Então houve essas fases complicadas e eu diria que maioritariamente foi não é por causa do Jaime, mas, e falando no Jaime, cá está ele, houve alturas mais complicadas porque, como ele dormia pouco, os dias eram desafiantes, nós não tínhamos espaço nem tempo para depois reajustar entre nós. Mas acho que nunca houve esse sentimento de onde é que me vim meter. Ou fazem que pensámos, se calhar isto não vai ser tão duradouro como nós pensámos, porque nós, quando decidimos fazê-lo, tínhamos estipulado entre 3 a 5 anos. E acabámos por fazer 3 anos e 3 meses, mais ou menos. Portanto, e acho sinceramente que foi o tempo certo. O tempo ideal. Acho que já não daria muito mais, Eu acho que há só aqui uma coisa importante a dizer, que é na parte da preparação. Nós nunca sabemos como é que vai... É como comprar uma casa ou um carro. Nós não sabemos se o carro nos vai dar problemas ou quantos problemas é que nos vai dar. E eu acho que nós tivemos um pouco azar na questão da quantidade de coisas que correram mal com a própria autocaravana. Tivemos imensos problemas com o frigorífico. E, portanto, ou seja, parte mecânica, baterias, enfim, um monte de coisas que aconteciam no dia-a-dia, mas ali era tudo levado ao limite, porque se tu ficas sem fogão... Não é? Qualquer avaria tem um impacto enorme. Sim, enorme. E depois tudo o que é a reparação demora algum tempo. Tudo o que são peças para uma autocaravana são muito caras, porque há pouca, não é, oferta. E, portanto, eu acho que aí nós fomos mesmo levados ao limite de pensar, ok, se calhar esta autocaravana não nos vai permitir ter uma vida aqui, tipo, estável, não é? Mais prolongada. Sim, quando tínhamos crianças pequenas e estávamos muito dependentes no verão, por exemplo, do frigorífico funcionasse para termos a comida, enfim. Então, eu acho que essas questões que nós não contamos nunca com elas fazem com que nós... Pronto, a tua resposta foi, não, nunca considerei, tipo, isto é um erro, vamos mudar de vida. Mas... Não é, eu não disse que é um erro, ou seja, é questão mais de, por mais que tu te prepares, há algumas coisas que tu pões acima da experiência. Sim. E acima da experiência é vocês continuarem a dar-se bem. Sim. É vocês como casal ter o futuro, ter duas crianças. Sim. Era mais neste sentido, é dizeres assim... a determinada altura, quer dizer, qualquer pessoa saudável pensa assim, isto acaba no dia em que eu achar que isto prejudica a coisa mais importante. Sim, nesse sentido eu acho que nós estivemos mais ou menos alinhados, ou seja, houve alturas de tensão entre nós, mas acho que como entramos nisto juntos, preparámos-nos juntos, não foi um a puxar mais que o outro, certo. Não foi ninguém a ser arrastado, acho que de alguma forma também havia essa consciência de que se começa a ser realmente mau, mesmo que seja só para um, então é porque é sinal de mudarmos. E pronto, como eu dizia, eu acho que o momento em que saímos coincidiu com o momento em que ambos percebemos que era a altura de um desafio diferente e de começar uma coisa diferente e ir em busca de um bocadinho mais de conforto. Claro. E quando estão já no fim de 3 anos, imaginem, né? 3 anos, também já anda a pintar a manta... vocês em algum momento pensaram assim, ok, isto já não está a ajudar a que nós sejamos a nossa melhor versão como pais e como esta coisa de educar, que é sempre educar é movimento, não é? Já não... a pergunta é mesmo se chegaram a sentir isso, porque a seguir vem a pergunta... o que é que vos faz acabar aos 3 anos e meio? 3 anos e 3 meses. Pois, aqui temos que falar do que é que nos fez então dar o passo de mudar de vida, porque surge a rocha, surge este trabalho onde nós estamos agora,
Por isso, eu acho que foi determinante quando nós... pronto, eu acho que o nosso terceiro ano a viver na autocaravana foi sem dúvida o melhor. Nós já estávamos adaptados. A dominar, já estavam a dominar. Sim, já estávamos mais familiarizados, já estávamos, obviamente, um bocadinho mais estável a questão também das idades deles. Eu acho que eles próprios começaram a usufruir, não é? Do que era viver numa autocaravana. E eu acho que depois o que acontece é, nós estamos num período de transição também dos nossos trabalhos, o que é que vamos fazer agora? E nós sabíamos também, dentro do que o Rui fazia, o que eu fazia, eu sabia que tinha estabelecido um ano para o fazer, profissionalmente, e o Rui também tinha perspectivas de sair do trabalho onde ele estava. E, portanto, depois surge a possibilidade de virmos para o Algarve trabalhar aqui, e é aí que depois definimos, olha, vai acabar o tempo da autocaravana. Mas eu creio que não foi uma coisa propriamente planeada, porque, inclusivamente, foi a autocaravana que nos trouxe aqui, ao lugar onde estamos hoje. Nós viemos aqui fazer voluntariado, e os miúdos estavam connosco e nós estávamos em part-time. Eu trabalhava durante a manhã para o meu trabalho e depois à tarde ajudávamos aqui naquilo que era preciso na rocha, e viemos cá 2 vezes fazer voluntariado, e depois foi numa dessas vezes que percebemos que havia a possibilidade de ficar, assumir um trabalho cujas pessoas que estavam antes iam sair, e fez-nos imenso sentido. Até isso acontecer, depois ainda foi um processo de alguns meses, mas fez-nos sentido a transição. Acho que não houve assim um acontecimento que a gente percebesse, ok, agora acabou, mas acho que foi precisamente o perceber que de alguma forma estes 3 anos foram até uma preparação para aquilo que estamos a ter aqui. Claro. E embora pareça muito diferente, porque o espaço é outro, aqui vivemos... Tem muito espaço. Aqui temos muito espaço. Vocês agora são milionários. Sim, em termos de espaço. Em termos de espaço, sim. Choque, não temos razões de queixa, mas ainda assim, embora as circunstâncias sejam muito diferentes, eu acho que o tipo de vida que levamos aqui vai beber muito àquilo que nós aprendemos durante aqueles 3 anos. O desapego, inclusivamente a preparação para lidar com uma casa que precisa de muita manutenção, precisa de cuidado especial constantemente. A autocaravana acabava por ser a mesma coisa. E também porque aprendemos a ser nómadas, no sentido de passarmos por muita coisa, por muitas pessoas, vermos muita gente, e aqui vivemos na mesma casa, mas também somos nómadas porque lidamos com pessoas diferentes, todas as alturas são pessoas que chegam e que partem, então há um certo nomadismo também no que fazemos aqui. É verdade. Pelo menos da paisagem humana para vocês e para os filhos. Sim. E agora o vosso novo lar, não é? O lar 2.0. Agora vai nascer a Iris já cá, não é? Algarvia. E como é que eles sentiram, uma vez que quando vocês abandonam viver na autocaravana, até porque ela está ali estacionada lá fora, como é que o Jaime e a Luz se expandem num espaço tão grande? Ou seja, estamos a falar que, apesar de eles visitarem casas, obviamente, dos avós principalmente, viver é outra coisa, não é? Viver dia após dia após dia. Vocês notaram alguma diferença do género, uau, sentirem-se algo perdidos, alguns episódios que notassem que eles estavam a sentir-se algo perdidos? E o algo perdidos não é quase... é isto, de às vezes nós estarmos num espaço contido e passar por um espaço tão grande que não sabemos o nosso lugar quase, não é? Como uma peça de xadrez. Olha, foi assim... Os primeiros meses foi realmente uma mudança muito radical para todos, porque de facto nós habituámos a estar todos perto, no mesmo espaço, quer dizer, nunca tínhamos que pôr um tom muito alto, não é, para nos chamarmos uns aos outros, e de repente é, oh Rui, Luz, onde é que estás? Porque aqui temos 2 andares e a casa é de facto grande, vocês ainda vão poder mais ver. Mais os passos exteriores, a gente nunca sabe se eles podem estar fora ou de repente é sempre difícil encontrarmos uns aos outros, então... Isso foi novidade? Foi novidade, sim. Foi estranho passarmos de facto de uma casa tão pequenina para uma casa muito grande, e de repente o nosso quarto era o tamanho da nossa autocaravana, então isso foi engraçado. Nós chegámos aqui e pensámos assim, olha, podemos todos dormir no nosso quarto, dá, perfeitamente. E fizeram? Fizemos. Tivemos que fazer por causa de questões de trabalho, sim. Mas eu diria que para o Jaime foi difícil,
porque ele estava muito habituado a ter-nos sempre perto e de repente ele está num outro quarto, ter que sair, abrir uma porta, um corredor escuro, ele não sabia o que era isso, não é? Claro. De repente tem outra porta, então eu lembro-me, o nosso primeiro ano aqui foi também difícil nesse sentido, porque o Jaime estava sempre muito à nossa procura durante a noite, então ainda tínhamos a questão do sono. Sejamos francos, à tua minha procura, sim, então foi assim um bocado... Ou seja, passaram de um regime de proximidade máxima para necessidade de algum desapego dentro desta proximidade, não é? Sim, sim. É assim, tem muitas coisas boas estarmos aqui. Eu creio que para o Jaime e para a Luz foi espetacular esta questão de terem muito espaço. Obviamente, quando nós estávamos na autocaravana, promovíamos muito o estilo de vida também exterior. Fomos com eles a muitos parques. Aliás, do sítio onde nós estávamos acampados, estacionados, era sempre ao pé de jardins, onde pudéssemos jogar à bola, ir ao parque. Claro. Havia muito essa intencionalidade. Sim, nós não estávamos tão confinados assim, apesar do espaço ser pequeno. Sim, nós estávamos confinados ali entre as 7, não é? Até a hora de irmos para a cama. Era quando nós passávamos realmente mais tempo os 4 juntos. Até às 5, eu diria 5, 6 da tarde, nós estávamos sempre muito fora. E foi também essa a intenção de nos mudarmos para a autocaravana, não é? Não era estarmos, obviamente, fechados o tempo todo colados uns aos outros. Mas aqui a questão social, a questão do desenvolvimento de cada um deles, nós aqui vivemos em comunidade. Nós temos várias pessoas com quem nós partilhamos espaço, ainda que tenhamos o nosso espaço no andar de cima, e portanto eles sabem que este é o lugar onde eles se movem e somos só nós, e lá embaixo é outra dinâmica. E com as nossas regras, ao fim e ao cabo, né? Sejam elas quais forem. Eu acho que não é descabido dizer que aumentou a casa e aumentou o lar também. Ou seja, fisicamente o espaço onde vivemos é, sei lá, 10, 20 vezes maior do que tínhamos antes, mas também o lar, não no sentido nuclear dos nossos 4, em breve 5, mas no sentido mais amplo quase de adoção, porque nós estamos aqui para receber pessoas, para tomar conta delas de alguma forma, cozinhar para elas, ser como que uns pais para elas, adotivos no período em que elas estão fora do lar delas. Sim. Então acho que... Isso é muito giro. E uma vez mais, eu acho que isso também é possível pela flexibilidade com que nós vivemos antes, pela agilidade que isso nos deu, pela destreza, pela preparação que nos deu para as coisas, às vezes, muitas vezes, fugirem do nosso controle. E conseguirem o bem-estar, apesar dos constrangimentos, porque esse é um pôr-se à prova que nem toda a gente passou sequer a vida toda por isso, né? Esses constrangimentos. Porque quando temos constrangimentos e conseguimos verdadeiros constrangimentos, não é? Dói-me a unha do pé, está encravada, não é esses? Constrangimentos sérios, não é? Mas conseguirmos aos poucos voltar ao bem-estar. E isso eu nunca passei, por exemplo, não é? Não sei o que é. Dessa experiência, desses constrangimentos e voltar ao bem-estar, que acho que é onde nós queremos tender sempre ao bem-estar. Ninguém consegue estar muito tempo em sofrimento. Não é natural. Ninguém merece, até começa por aí, ninguém merece. E há uma coisa muito gira que o Charlie Chaplin fez numa conferência, que é, ele estava lá a fazer a sua coisa e de repente conta uma anedota e toda a gente se ri. E acabam de se rir, ele conta a mesma anedota outra vez. E já 10% da sala é que se volta a rir. Acabam de rir, ele conta outra vez a anedota. E as pessoas começam todas inquietas, que este gajo enlouqueceu, este tipo enlouqueceu. O que é que se passa com o Charlie Chaplin? E ele deixou aquilo, o mal-estar instalar-se na sala e depois perguntou: se nós não conseguimos rir 3 vezes seguidas da mesma piada, porque é que sofremos anos a fio sobre a mesma tristeza? E é uma coisa brutal numa pessoa que adorava promover o bem-estar e ser um veículo para a promoção do bem-estar. Nisto que vocês encontravam, que era constrangimento e procurarem sempre o reequilíbrio do bem-estar, que sabedorias é que saíram daí, mas para qualquer lar, ou seja, que sabedorias vocês conseguiram, se agora vos pedissem para escrever, não é? Quando a gente escreve pensa melhor. Sim, sim.
que vocês retiraram disso e que agora usam e vos fortaleceram e usam para fazerem tão bem este cuidar da rocha, não é? A rocha, sim. Olha, pensando assim no que eu consigo partilhar agora, não é? Porque às vezes nós temos que formular um bocadinho o que é que queremos partilhar, no fundo, de aprendizagem, né? Sabedoria. Isto é uma coisa que se vai adquirindo e vamos percebendo, de facto, o que é que estamos a aprender, que tipo de crescimento estamos a ter individualmente, enquanto família. Mas eu posso dizer, pronto, a minha experiência pessoal, e o Rui se calhar pode dizer outra coisa, eu sinto que houve, de facto, um trabalho muito grande no meu caráter, na forma como eu via o espaço, essa transição da autocaravana para aqui, como o Rui já disse algumas vezes, foi de facto uma preparação para eu poder estar aqui agora. Que é, nada é por acaso. Sim, sem dúvida. Eu tive que passar por um processo de encolher, ou seja, o meu bem-estar, o meu conforto, foi de tal maneira colocado num lugar totalmente diferente. Ou seja, coisas que eu desconhecia sobre mim própria, como é que eu lidava de facto com a questão de uma autocaravana é um espaço muito fácil de desarrumar em segundos. Então eu sabia que aquilo ia ser caótico para mim, ter que estar sempre a lidar com o espaço sujo por causa dos sapatos, claro. o excesso de casacos. No inverno é assim uma coisa muito ainda caótica. Assim, no verão faz porque ninguém precisa de muito, né? Mas no inverno é pesado por causa do mau tempo, acaba por a confusão instalar-se mais. E ficam mais confinados ao espaço, porque não dava para ir para o jardim sempre que queriam. Exatamente, está a chover. Sim. Por causa dos vírus também, os miúdos doentes, da creche, enfim. E então esse exercício de, ok, eu tive tanto que... pronto, obviamente que aqui já entram questões da nossa espiritualidade também, daquilo que nós acreditamos, sim. Que é, eu tive que reduzir o meu ego, tive que deixar de pôr de parte muita coisa da minha natureza, lá está o meu conforto, o meu bem-estar, para me adaptar às necessidades dos nossos filhos, do Rui, e haver um ajuste familiar, porque há sempre, não é? Cada ano há um ajuste diferente, mas esse espaço pessoal que foi completamente perdido, porque de repente eu já não tinha o meu espaço, já não tinha, sei lá, o meu quartinho onde eu fazia as minhas coisas, a minha maquilhagem ou o que fosse. Agora obviamente estou a dizer isto e eu nem sou uma pessoa a dar assim tanta importância a isso, mas eu creio que o passar de éramos só nós os dois para de repente o Rui está a olhar para ti está apaixonado, está a olhar para ti com os olhos. Ou seja, sermos só nós os dois para de repente termos a luz, depois já não somos só nós os três, já temos um Jaime. Nossa dinâmica é totalmente nova, portanto nós estamos-nos a redescobrir enquanto pessoas, não é? Seres humanos. E portanto eu acho que esse processo, esses 3 anos que foram de muita atenção, de muito trabalho pessoal e trabalho obviamente nosso enquanto casal, fez com que nós agora estejamos capazes de estar aqui para receber, sabendo que lá está, o centro da nossa vida não somos nós próprios, porque senão também não estaríamos aqui, nem a viver numa missão. Para nós isto é uma missão, não é? Não estamos aqui também pelo conforto, não é? Porque temos uma casa grande que estamos cá. De facto nunca foi uma ambição nossa ter um espaço assim muito grande, e pessoalmente custou-me muito transferir tipo de um espaço em que eu controlava minimamente porque era pequenino para de repente, uma casa dá muito mais trabalho. E pela primeira vez vocês puderam dizer, Luz, vai já para o teu quarto. Sim. Porque ali não dava, não é? É verdade. Não dava. Só que há outra desvantagem que é, ela sabe que o espaço é tão grande que ela sabe que nem precisa ir para o quarto. Ela tem montes de outros sítios onde pode ir, desaparecer. E às vezes o difícil é encontrar-nos aqui. Mas eu acho que, sim, no final de contas, esse exercício de vamos nos colocar no desconforto traz-nos para lugares maiores e nós temos descoberto uma alegria e um sentimento de lar neste lugar onde nós estamos agora, que também demorámos a descobrir, que não encontrávamos enquanto vivíamos em apartamentos. A autocaravana no início foi super também transformador e não sentíamos que tínhamos o nosso lar, obviamente a nossa dinâmica familiar, claro, mas não era a autocaravana pronto, a casa. E agora eu acho que os dois partilhamos esta ideia de que encontramos um lar. Vocês lembram-se que no início ela disse que eu é que falava muito, não é? Sim, está aqui a bater mal. Eu disse que eu também falava. Tá. Deixam sempre assim. Já agora vou só dar os meus 2 cêntimos também.
As pessoas costumam dizer que a união faz a força, e é um facto. Mas eu acho que muitas vezes o que faz a união é a fraqueza. E a proximidade que nós fomos forçados e que nos forçamos intencionalmente a ter ao viver numa autocaravana, num espaço tão confinado, pôs a nu as maiores debilidades de cada um de nós, as maiores fraquezas, fez-nos ser pessoas mais vulneráveis e isso ajudou-nos. Poderia não ter ido para aí, porque depois cada um lida com a vulnerabilidade de formas diferentes, mas no nosso caso ajudou-nos a partir todos do mesmo ponto e ensinou-nos a depender uns dos outros. Portanto, foi essa fraqueza que nos ajudou a construir um sentimento de união. E depois também, a Débora falava na questão da tensão. Acho que também foi uma lição que nós, de alguma forma, já estávamos a aprender, mas a autocaravana ajudou a maturar. Que é a ideia de que a tensão é uma coisa que nós, como sociedade, tentamos fugir a ela. Não nos é natural, não é? Exatamente, porque nos é muito mais confortável estar num lugar onde ela não existe. Mas se há coisa que nós temos aprendido é que a tensão faz parte. E eu, quando penso nisto, penso sempre no exemplo musical. Eu, por acaso, toco guitarra e eu sei que a musicalidade, o som, a harmonia de uma guitarra só é possível graças à tensão que é aplicada às cordas. Se ela não tem tensão, a corda fica frouxa, não soa bem. E eu acho que é muito assim. Nós tentamos viver a nossa vida fugindo a isso, mas eu acho que a felicidade, e isto é muito abrangente, não é um termo que eu gosto muito de usar, porque nós não vivemos em busca disso, claro. Mas a felicidade, se é que ela existe da forma que nós tentamos viver, ela deve ser vivida nessa tensão, nessa busca, não por fugir ao desconforto, mas por aceitar que às vezes é preciso estar assim e que mesmo nessa caminhada é possível estarmos unidos, estarmos próximos e aprender uns com os outros. E nós aprendemos muito com os nossos filhos. Tu achas que na vivência dessa tensão tu vais buscar o máximo de ti? Acho que sim. Sim, sem dúvida. Acho que há coisas que nós só descobrimos que temos e que somos quando somos levados mesmo ao limite. E claro, isso ajuda-nos a perceber o pior de nós. Às vezes nós próprios somos confrontados com uma realidade que nos surpreende, porque eu não sabia que era isto ou que era capaz disto. Claro. Mas também depois isso é um ponto de partida para trabalhar, não é? A gente percebe, ok, eu já percebi onde é que eu sou capaz de chegar, então vou começar a construir a partir daqui, perceber, não quero voltar ali. E aí fala-me um bocadinho, é aí nesta altura, nesta tensão, neste dançar connosco, onde é que fica a tolerância? Ou seja, a tolerância de nós próprios, das coisas que descobrimos que não são assim tão de elogiar, mas que depois temos que as aceitar e dar um tempo, não é? Dizer quase que isto vai ficar resolvido, eu vou ao meu ritmo, não é preciso pressa, mas realmente acabei de descobrir, dei-me lá um tempinho para resolver. Essa tolerância acham que passou para os vossos filhos? Ou seja, primeiro, estamos num espaço tão pequeno que temos que mesmo tolerar muitas coisas que acontecem. Mas depois, quando descobrimos outras ainda e que ficamos, uau, de onde é que isto apareceu? Como é que isso se resolve? Eu estou aqui a apanhar que talvez se resolva com lidar melhor com a palavra tolerância, porque a tolerância, muitas vezes fala-se de tolerância em relação à raça, em relação àquilo que é diferente, em relação àquilo... E usa-se muito a tolerância até de usos políticos, não é? Essa tolerância, mas eu não estou a falar dessa, estou a falar... Mais no sentido da resiliência, talvez? Mais nessa batalha que vocês estavam aí a falar, não é? Da própria tensão, porque também não podemos estar em tensão constantemente, também não nos é natural, mas como é que se sai dela... não indo para a indiferença, porque eu acho que o grande combate na convivência com os outros é porque quando nós queremos sobreviver através da indiferença, não estamos a ver o outro, e isso não é sociedade, isso não é viver no meio das pessoas. E um lar é de facto uma zona tão pequena, e vocês ainda acrescentaram o pequeno do espaço, mas mesmo uma casa grande, o lar nuclear
essa família tão boa, tudo se passa com proximidade extrema, tudo se passa. Ora, eu, quando as coisas não são do meu agrado, se eu passo para o modo de indiferença, eu estou a escolher não viver com os outros, estou a escolher... Vocês acham que a tolerância foi muito trabalhada na vossa família? Eu acho que é precisamente por aí, porque a intolerância surge do distanciamento. Surge do eu não estar suficientemente próximo de alguém para entender o que é que essa pessoa está a viver ou a passar. Então, a partir do momento em que os problemas que nós vivemos ali afetavam todos. De maneiras diferentes, claro, cada um depois tem reações diferentes e tem níveis, tem intensidades de dor e de reação diferentes. Mas o facto de estarmos a viver o mesmo constantemente transporta-nos para esse espaço de tolerância, de acolher. E eu acho que o grande perigo é precisamente quando nós vivemos, mesmo dentro do nosso lar, vivemos vidas tão opostas, tão separadas, não sabemos o que é que o outro passa no dia-a-dia, não sabemos o que é que vai na cabeça, não sabemos... Então, torna-se mais difícil para nós chegar perto, torna-se mais difícil para nós entender, colocar no lugar. Claro. Eu creio que os nossos filhos... Agora, se calhar, é difícil de medir estas coisas, mas eu creio que isto terá sido uma boa preparação para eles. E hoje que nós lidamos aqui com muita gente e que eles são constantemente expostos à vida comunitária, eu consigo ver isso, eu consigo ver que eles entendem quais são os limites dos outros, eu consigo ver que eles sabem posicionar, sabem quem é que lhes quer dar atenção, quem é que quer brincar e quem é que não quer, sabem entender o que é o espaço pessoal e sabem compreender as diferenças. Porque nós aqui lidamos com pessoas de línguas diferentes, países diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes. Idades diferentes. E nós vemos muito isso, eles se nós vamos passear, eles veem uma criança mais nova que eles, sei lá, um bebé de 2, 3 anos, eles adoram e sabem interagir, veem um da mesma idade, adoram e sabem interagir, e se nos cruzarmos com uma senhora de 85 anos, de bengala na mão e com uma voz difícil de escutar, eles são capazes de interagir à mesma, porque nós pusemos-los a isso. Claro. E, portanto, foi essa ginástica e esta elasticidade pela qual eles passaram e nós passamos que treinou, sem dúvida, a nossa tolerância. Eu acho que às vezes o mais difícil é sermos tolerantes connosco próprios, sinceramente. Sim, a autotolerância, sim. Não nos castigarmos tanto. Sim. Sim. Vocês voltavam para a autocaravana? Uma essa pergunta interessante. Eu gostava, talvez o Rui também partilhe da mesma opinião, Eu concordo contigo. eu Amorzinho, acho senão que não me dás o almoço. a fase em que nós vivemos com os nossos filhos na autocaravana foi de facto muito exigente, porque é aquela descoberta pronto, como é que eles dormem, a fase inicial do começar a comer, ou seja, nós estamos numa descoberta de como ser pais, o que é sermos pais, o que é sermos um casal enquanto somos pais. Eles eram muito pequeninos e ao mesmo tempo que eles não levantam questões, porque ainda não têm tempo para pensar sobre as coisas, são pequeninos, portanto não questionam as nossas escolhas, eu acho que agora eles usufruiriam de coisas que na altura eles não usufruíram, não é? Sim. Porque já estão numa fase, pronto, temos o Jaime com 5, a Luz quase com 7, e eu acho que há coisas que eles agora, se calhar, se iriam questionar, que na altura não iriam fazer, ao mesmo tempo que também precisam já de mais espaço para eles próprios, portanto, é sempre um se, como é que seria se nós estivéssemos lá agora, mas na dinâmica de 3 filhos, talvez já não considerássemos ir para uma autocaravana, pronto. Claro. Enquanto tínhamos só 2, era diferente. Portanto, eu acho que foi o tempo que teve que ser. Obviamente que nós tínhamos muito o desejo de ter tido essa experiência ainda antes de ter tido filhos, e não aconteceu. Mas também não tínhamos maturidade, eu acho, para ter passado por aquilo que nós passámos. Se calhar se tivéssemos passado aos 20, já não seria igual aos 27, 28, 29. Pronto. O extraordinário é que a parentalidade já é um desafio. Primeiro filho, segundo filho. A parentalidade já é um desafio. E vocês abraçaram uma coisa que é, isto é um desafio, mas isto não é pouco para nós. Vamos ainda pôr isto tudo dentro Foi o que os nossos pais disseram. Dentro Vocês são de uma casa completamente pequena malucos. e vamos embora. Olha, estamos a chegar ao fim. Agradeço-vos imenso este tempo. Querem dar aqui escolhessem uma palavra. Ou que aprenderam com tudo o que aprenderam até agora,
mas que seja uma palavra de ligação para entusiasmar olha, quem nos vê e nos ouve a aceitar esta parte de nos fascinarmos por criar um lar, por estarmos na proximidade, por termos a oportunidade de deixar um legado a seres que nascem, crescem e vão se transformar em adultos também inspiradores quando escolherem as suas famílias. Que palavra vos vem à cabeça? Olha, eu estou a pensar na palavra resiliência, ou seja, aquilo que ele quer dizer, como forma de mensagem mais de esperança. Eu diria que sujeitarmos aos desafios, às dificuldades da vida, aceitarmos isso como algo que faz parte, torna-nos sempre mais resilientes. E esse sacrifício, que muitas das vezes nós não estamos dispostos a passar, perdemos coisas num processo quando queremos estar no conforto, não atingimos determinadas, não sei, vitórias, conquistas. E eu acho que o estarmos despertos a poder passar por esses tais desafios vai trazer sempre algo de bom no fim. Sim. Eu acredito nisso, pronto. E torna-nos, sem dúvida, mais resilientes a tudo. Claro, claro. Às relações, à vida. Ou seja, tem sempre uma coisa muito boa, não é? Exponencialmente boa. Sim, sim, mesmo que o início não pareça. Sim. E é duro o processo sempre, mas o sofrimento é inerente, nós não conseguimos fugir dele. Ele há de sempre aparecer em algum momento da nossa vida. E eu acho que é saber olhar para isso como algo gratificante no final. Rui, tens de meia hora? Não, estou a brincar. A minha palavra também começa por re, mas é um pouco diferente. É uma palavra que eu gosto muito, que é reconciliação. E eu creio que algumas famílias, não estou com isto a querer criticar, mas do meu ponto de vista, esse não é o caminho. Tenho ouvido algumas pessoas ao longo da vida medirem o sucesso de um relacionamento, o sucesso de uma família, pela inexistência ou pela pouca existência de conflito. Okay. Ou seja, muito aquela ideia de que nós nunca discutimos, nós não costumamos ter esses stresses. Eu não estou com isto a querer promover discussão e conflito, mas eu diria que o sucesso da família, do lar, mede-se muito mais pela quantidade de vezes que nos reconciliamos do que pela quantidade de vezes que não brigamos. E se calhar a forma como se reconciliam, não é? Sim, sim. Ou seja, em paz, não é? Sim. Os nossos filhos aprenderem o pedido de desculpas, não porque a gente diz fizeste mal, tens de pedir desculpas, mas porque eles nos vêm a pedir desculpa um ao outro. Ou porque nos vêm a pedir desculpa a eles. Porque nos vêm a atingir os nossos limites, mas depois a reconhecer, realmente aquilo que eu disse ou fiz ou pensei foi absurdo e não devia tê-lo feito. E é aí que eles realmente entendem o significado do compreender o outro e de ter a capacidade de dar um passo em frente e de pedir desculpa. Então, acho que vai de encontro ao que a Débora disse. Claro. A tal tolerância que tu falavas também. Sermos mais tolerantes uns com os outros. Mas acho que em tudo é... Quase como um exercício, não é? É um bocadinho que aprendes a fazer. Sim. A família hoje em dia é talvez a instituição da sociedade que é mais abalada ou que é mais atacada por várias razões. Mas eu acho que a palavra reconciliação tem que estar sempre no horizonte, porque às vezes as coisas estão tremidas e parece que, será que isto vai dar, não vai? Mas se a gente tem em conta que, não, este compromisso é para a vida, eu acho que isso nos vai levar sempre a esse lugar de buscar a reconciliação. E de cada vez que nos reconciliamos, saímos mais fortes. Até porque quem ama, cuida, não é? Sim. Não é opção não ir pelo caminho de não cuidar do outro. Não é? Exatamente. Dos outros todos, não é? Sim. Sim, o desistir nunca pode estar na equação, senão exato. tudo isso não faz sentido, não é? Olha, nós temos sempre uma prendinha, que é o livro que eu escrevi com a Sónia Ventura, escrevemos as duas mãos, e Lar, o Último Reduto. E acho que hoje tivemos uma conversa muito interessante sobre o lar, e esta história do último reduto é, de facto, aquilo que vocês aqui espelham, que é o nosso lar ser onde nos fortalecemos em relação quando vamos lá para fora e onde também nos protegemos quando lá fora as coisas não correram bem, mas aqui o último reduto quase como um ninho, não é? De onde nos recompomos quando as coisas não correm bem, faz parte,
Mas é aí que encontramos todos os ingredientes para voltar a renascer, não é? Como fênix das cinzas. E este é vosso. Obrigada. Obrigado. Gosto muito da capa. E obrigado por tudo. Quanto a nós, espero que tenham gostado deste episódio, que nos continuem a seguir e a acompanhar e inspirem-se. Até à próxima.